Olá, se você ama bater papo, se você ama missões, seja muito bem-vindo. Esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais. E aqui nós estamos comprometidos a falar de tudo que Deus tem feito no Brasil e no mundo. Então, que bom receber você mais uma tarde para a gente poder bater um papo aqui legal, poder conversar. E olha, quero te dizer algumas coisas antes da gente apresentar nosso convidado, antes de eu falar sobre o que a gente vai bater papo, até porque vocês já viram isso na thumb. Eu quero te lembrar que Missões Nacionais não está apenas no YouTube com o Seja Luz Podcast. Então, temos outros conteúdos, cortes de pregações, materiais de campanhas passadas, tudo isso você encontra aqui no nosso canal. Você pode se inscrever, clicar no sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, e você pode acompanhar Missões Nacionais nas outras redes sociais, né? Então você encontra Facebook, TikTok, Instagram, no X, o antigo Twitter, nos canais do WhatsApp, tudo isso com informações sobre o campo missionário e tudo que Deus tem feito aí por meio dos nossos missionários espalhados pelo Brasil. Mas hoje nós estamos aqui para falar além do Brasil. Hoje nós vamos viajar também. Se você já tem visto aí alguns vídeos da gente viajando pelo mundo, conhecendo o trabalho da Junta de Missões Mundiais por meio dos seus missionários, da equipe que trabalha por aí espalhado. Então, hoje nós vamos falar também sobre Junta de Missões Mundiais. E aí já quero te lembrar que nós estamos em período de campanha. Isso significa que as igrejas, se a sua igreja está mobilizada, vivendo aí tudo que a Junta de Missões Mundiais prepara um material incrível no site deles. Tá tudo disponibilizado lá. O site, basta você clicar, acessar missõesmundiais.com.br/campanha 2025. Então, coloca lá missõesmundiais.com.br/campanha 2025. Lá você vai ter acesso a todo o material disponível de vídeo, cartaz, imagem, revista, para você poder utilizar na campanha da sua igreja. Então, aproveite essa oportunidade. Sua igreja ainda não começou a campanha, ainda dá tempo, o material está todo disponível lá, então você pode acessar. E também acessar pelo Instagram deles, que é Missões Mundiais. Então, só pesquisar por Missões Mundiais você consegue encontrar. E vamos lá, vamos bater papo, que esse é o mais interessante. Hoje a gente vai falar sobre o PEP. Gente, se você não conhece, hoje você vai conhecer e seu coração vai ser inundado de um ardor que você não tem noção. Para mim, só de pensar já assim, inflama o meu coração. Mas a gente está aqui com o Ricardo. Muito obrigada por essa disposição de estar aqui conosco. Hoje a gente vai bater papo, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. E acho que a gente pode começar com você se apresentando, contando um pouquinho aí sobre você, o que que você faz. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É um privilégio estar aqui para compartilhar realmente do que Deus tem feito nos campos. Então vamos aí viajar por 43 países onde o PEP tem atuado, para contar um pouco dessa estratégia missionária que Deus tem utilizado. Então eu sou Ricardo, tive o meu chamado há mais de 20 anos, eh, servindo na igreja local e fazendo seminário. E foi no seminário que Deus confirmou o meu chamado transcultural, na aula de missiologia. Ali eu fiquei convicto que Deus ele me queria além fronteiras. E em 2005 eu fui ao campo missionário. Meu primeiro campo missionário foi Burkina Faso, um país do oeste africano que eu fiquei apaixonado. Trabalhei com educação. Em 2006 eu cheguei no Senegal. No Senegal, por incrível que pareça, eu não trabalhei com educação, trabalhei com saúde nos 2 anos, mas senti tanta falta do trabalho educacional, porque eu tenho a minha formação em educação, fui Perfeito. professor aqui no Brasil, diretor de escola, e em 2010, Deus me deu a oportunidade novamente de trabalhar pela junta, continuar trabalhando pela junta, mas na área de educação. 2011, passei a coordenar o PEP a nível regional no Senegal e nos países do oeste da África, como Guiné-Conakry, Mali, Guiné-Bissau, esses países. E assim, Deus foi alargando a tenda para
trabalhar com o PEP, que tem sido assim uma ferramenta de Deus nas nações. Então, isso é um pouco da minha história. Sou apaixonado por educação. Creio muito no poder da educação na transformação social e na oportunidade também de compartilhar o evangelho com as crianças, com os alunos, né, com os pais, com a comunidade. É um Glória a poder Deus. transformador, assim, de revolução. A educação é revolucionária. Glória a Deus. E aí você falou que trabalha com o PEP. Hoje é coordenador do PEP Internacional, né? Mas eu acho que seria legal a gente explicar o que é o PEP, né? Como é que funciona, como que surgiu. Então, o PEP é um programa de educação pré-escolar. Surgiu aqui no Brasil com a demanda de uma comunidade no Jardim Olinda, em São Paulo, como uma outra organização. E deu certo porque foi uma resposta à necessidade da comunidade, porque o casal missionário, na época que estava trabalhando para abrir uma igreja no Jardim Olinda, em contato com a comunidade, uma das mães perguntou: que tipo de igreja vocês são? Vocês são dessas que fala e não faz nada? Então, diante dessa fala, os missionários trouxeram uma resposta à necessidade daquele contexto, que era uma educação para aquelas crianças em uma situação de vulnerabilidade. Em 2001, a Junta de Missões Mundiais adota o PEP como um programa para implementar em terras estrangeiras, que foi em Moçambique, através da missionária Terezinha Candinheiro, que serviu por muitos anos como a gestora internacional do PEP. Entre parênteses, ontem nós completamos 24 anos de PEP Internacional. Nossa. Estamos de parabéns aí, Ó, de aniversário. E foi em 18 de março, né, de 2001 que que Missões Mundiais começou esse trabalho em Moçambique. E assim foi avançando e tem tido um crescimento, porque o PEP, como esse trabalho de educação pré-escolar, é uma estratégia missionária de desenvolvimento comunitário também, porque a gente atende as crianças em situação de vulnerabilidade, aonde eles não teriam possibilidade de aceder a uma escola. Talvez por questões econômicas, os pais não têm possibilidade de levá-los a uma escola privada, ou porque o governo não tem estrutura para fornecer educação pré-escolar nesses vários contextos. Então, entra a igreja, o trabalho missionário, aonde estabelece classes com 20 crianças cada classe, que nós chamamos de unidade. Aí a criança ela vai ter todo o atendimento educacional ali, e uma educação de qualidade, integral e com base na fé bíblica. Isso é inegociável, não é uma escola secular comum. Ela integra os valores da Bíblia, as crianças elas aprendem, só que em contrapartida a igreja precisa entender que é um ministério da igreja. Eu sempre falo, é um ministério da igreja. Não é uma escola privada à parte. Não é que eu tenha nada contra a escola privada. Já comecei escola privada também, gosto disso. Mas para fazer a diferença no PEP, que é um ministério da igreja, não tem fins lucrativos, o PEP, porque nós não queremos impor nenhum obstáculo, nenhum impedimento. Toda criança precisa de educação e o PEP é essa porta aberta para as crianças. Trabalha também a possibilidade de ampliar a visão missionária da igreja perfeito. local. Tem a possibilidade também, que é um marco no PEP, de começar novas igrejas, né? Isso tem acontecido em locais assim os mais difíceis de novas igrejas estarem iniciando. E os resultados, tanto educacional quanto evangelístico, eles são bem animadores, né, em relação ao PEP, e ver as crianças se desenvolvendo não tem alegria maior, né? Legal. Quando você estava em Burkina Faso, assim que você chegou, mas trabalhou na área da saúde, quando você foi para o Senegal, já foi para trabalhar com educação? Não, eu trabalhei um pouco sempre na
na área da saúde primeiro, e depois que eu migrei, e em 2010, a partir de 2010, aí eu fiquei só na área de educação. E aí, nessa caminhada, 2010 pra cá, o que te marcou, assim? O que te marca, assim, que você fala assim, olha, isso... Eu sei que com certeza deve ter mais de uma coisa, mas tem alguma coisa que te marcou, especialmente no início dessa caminhada do chegar no Senegal e olhar a necessidade da educação, de que maneira esse início te marcou lá? O que me marcou foi o resultado no primeiro ano do retorno dos pais em relação à educação que os filhos receberam. Eles ficaram muito felizes. E então, quando a gente trabalhou, na primeira turma, nós tivemos 27 crianças com 2 salas. Essas crianças de 5 anos, elas foram para a escola fundamental. E o resultado do primeiro trimestre na escola fundamental, eles trouxeram o caderno de atividade das crianças e agradecendo. Olha, o meu filho é um dos primeiros da classe, muito obrigado pelo trabalho. Então, ali eu entendi que dava certo, que a gente estava no caminho de excelência para trabalhar com as crianças. E se a gente não tivesse aberto a unidade do PEP, essa criança não tinha a oportunidade, porque naquela comunidade não existia pré-escola para que ele pudesse se desenvolver. Então, isso sempre me marcou, o retorno, o feedback dos pais. Que legal. E aí, você contou sobre a sua ida para o Senegal, sobre esse trabalho, mas me tira uma dúvida. O PEP, ele nasce apenas de uma igreja ou existe a possibilidade do PEP nascer sem... Porque você falou que a ideia é que seja um ministério da igreja. Mas em lugares que, por exemplo, não tem igreja, existe a possibilidade de nascer um PEP? Existe, e esse é o trabalho, é a vertente missiológica do PEP, do ir e do pregar. Por quê? Porque sempre tem que nascer de uma igreja, porque a igreja que tem que fazer missão. Perfeito. Nenhuma outra pessoa foi incumbido de fazer missão, nenhuma outra organização. Perfeito. Então, o que acontece? Mesmo que a igreja não esteja presente fisicamente naquela comunidade, naquele vilarejo, é necessário que exista uma igreja por trás dessa ação missionária do PEP para começar o PEP em uma comunidade. Ali, o missionário educador vai para aquele bairro, aquele vilarejo, começar o trabalho com as crianças e com essas crianças, os pais dessas crianças e a comunidade, vai ser estabelecido o que a gente chama o PEP Vai, aonde todos os familiares das crianças do PEP, elas são visitadas sistematicamente. Aí a gente cria um vínculo com essas famílias, onde a gente tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com ela, orar com esses familiares e estabelecer grupos de estudo quando eles têm interesse. Isso tem trazido resultados bem promissores, aonde novas igrejas, elas nascem a partir da unidade do PEP. Mas sempre vai ter uma igreja enviadora, sempre vai ter uma igreja que vai estar sustentando o PEP. Isso seja através do trabalho missionário de alguma agência ou de igrejas mães, vamos dizer assim, que vai estar fazendo. Por exemplo, no Senegal, a primeira igreja batista, ela tem a unidade dela em Dakar. Aí ela tem uma outra unidade a mais de 300 quilômetros e lá não tem um templo, mas é um trabalho da Igreja Batista de Dakar. Legal. Então, isso tem feito com que novas igrejas surjam, comecem. Por exemplo, no relatório do semestre passado, 20 novas igrejas foram começadas a partir desse trabalho do PEP, devido a essa sistematização de visitas, né, onde o trabalho do PEP é desenvolvido onde não tem uma igreja física, um templo, mas existe a sala do PEP e ali passa a ser o lugar de culto para a comunidade convertida. Que legal. E você sente muita diferença, Ricardo? Você trabalhou com educação no Brasil e chegou para trabalhar... E lá você foi como missionário, né? Isso já é uma diferença suficiente de... Ser missionário era o principal.
Mas você sentiu muita diferença no trabalho com educação daqui para lá? Existem grandes diferenças. Primeiro, o que que acontece? A falta de estrutura nesses países são enormes. Né? Não tem salas suficientes para os alunos e a forma de educação ela é mais tradicional, sabe? Ela é muito punitiva, ela é muito exigente. Você pode ter na sala do governo, para os alunos do primeiro ano do fundamental, dependendo da região, 100, 120 alunos em sala de aula. Meu Deus do céu. Então, isso é um sistema excludente, porque o que acontece? O professor ele é conteudista, vai dar o conteúdo e os alunos que têm que correr atrás e ali muito se perde nessa caminhada, nessa enxurrada. Eu lembro que quando nós começamos na igreja um PEP, e depois disso, houve uma demanda da comunidade para que a gente fizesse uma escola privada. E nós começamos aí a Escola Batista Dundugui, lá no Senegal. A nossa classe sempre comporta 25 alunos. Isso foi um marco, algo extraordinário para todos, porque eles nunca tinham visto uma sala com um número tão reduzido de alunos. Só que o resultado foi significativo. Então, a gente tinha muitos alunos, filhos de inspetores de educação, do pessoal mais que tinha condição de estar ali, mas eles reconheciam assim o nosso trabalho. Então, existe essa diferença muito grande do sistema educativo, seja do Brasil em relação a muitos desses países, em especial do Senegal. E o que que faz você, assim, manter o seu coração aceso todo esse tempo? Porque são 20 anos de caminhada? 20. Mais de 20, né? 20 Mais de anos, 20 20 anos. 20 anos. 20 anos de caminhada, o que que mantém seu coração, assim, aceso? Olha, o amor pelo Pai mesmo, por Deus, o privilégio de ver a ação de Deus em todos esses campos, mas uma coisa assim, material, prática mesmo, que concreta, que deixa o meu coração renovado, são as crianças. Quando eu estou na unidade visitando, sabe o que recarrega minhas baterias? É sentar na saída e tocar cada um deles, saudar cada um deles. Eu entendo que ali, eu digo assim, vale a pena, vale a pena. Nas festinhas de conclusão, quando eles vão se apresentar, eu fico lá atrás nos bastidores e eu choro de emoção quando eu digo assim, puxa Deus, é muito bom, é muito legal ver o resultado do teu trabalho. E isso mostra que quero continuar, vamos continuar porque tem dado certo em várias realidades. Isso que traz ânimo ao coração. Ver a criança ali sendo transformada, mostrando os pais naquela maior felicidade que os filhos conseguiram, aprenderam. Isso é especial, é muito bom. Que legal. E como que a gente daqui, está no Brasil, como que a gente apoia vocês, né? Como é que é possível uma igreja daqui, uma pessoa daqui apoiar o PEP, apoiar o trabalho que vocês fazem? Então, a Missões Mundiais, ela é responsável pela gestão do PEP internacional nesses 43 países Legal. atual que nós estamos trabalhando. Então, a igreja ela pode adotar o PEP internacional ou pode adotar o PEP por país, por exemplo, PEP Venezuela, PEP Nigéria, PEP Ásia, aonde nós estamos desenvolvendo para que a partir daí a gente possa atender mais crianças. A nossa responsabilidade é o treinamento de base continuado, supervisão, elaboração de material. Tudo isso tem um alto custo para implementar, para colocar esse trabalho em ação. Então, a igreja pode fazer essa adoção pelo PAN, pelo Programa de Adoção Missionária, e também
as pessoas, os irmãos da igreja individualmente pode fazer essa doação mensal, porque a gente trabalha no calendário escolar, né, com as devidas diferenças, né? Uns que começam em outubro, terminam em junho, outros começam em janeiro, terminam em dezembro, mas a gente trabalha com o ano escolar, de segunda a sexta. É o mesmo sistema. O PEP fora do Brasil, ela funciona como uma pré-escola. Perfeito. Como uma pré-escola. Então, todas as necessidades de uma pré-escola nós temos. Então, tem um gasto muito alto em relação a essa manutenção, a coordenação, as formações que precisam. Então, é de fundamental importância, porque não é Missões Mundiais, agência missionárias dos batistas que fazem. São cada batista, cada igreja que se compromete, que faz esse trabalho e junta ela essa gestora desse trabalho que tem dado bons resultados no campo missionário. Mas tá, aproveita aí a oportunidade que você tem de participar dessa grande obra, porque é uma grande obra. E aí, eu vi que você tem especialização na área de inclusão escolar. Isso surgiu ao longo da caminhada, ao ver a necessidade. Você falou sobre a educação, por exemplo, no Senegal, ser uma educação excludente, né? A começar pela quantidade de alunos dentro de sala de aula. Então, essa especialização em inclusão escolar surgiu da necessidade que você viu lá? E como que isso se aplica ao trabalho de vocês, né? Dentro de Missões Mundiais, dentro do PEP? Surgiu da necessidade. Eu me senti desafiado a compreender mais as especificidades dos alunos que vinham para a gente. Algo que é muito particular a nível de África é que as crianças que com deficiência ou com algum transtorno, eles não são expostos, porque culturalmente, dependendo da etnia, eles são escondidos. E um exemplo disso são os surdos no Senegal. Eles acreditam que foram os pais que pecaram e Deus puniu aquela criança com uma deficiência. Infelizmente, muitas dessas crianças que têm alguma deficiência, elas são escondidas, elas não são apresentadas socialmente, e elas correm muito risco de vida. Isso é triste de falar, mas é uma realidade que não vai sair na mídia. Só a vivência com o pessoal que eles vão abrir para você, como acontece no tratamento com elas. E foi através dos surdos que eu disse assim, não, eu preciso fazer. Nós começamos um trabalho com surdos no Senegal e o testemunho de uma mãe me impactou muito, muito mesmo. Eu disse assim, eu preciso me especializar ou conhecer mais sobre inclusão, mesmo que eu não venha dominar, ser um profundo conhecedor de todas as áreas, mas como coordenador eu precisava. E a gente organizou uma classe para os surdos na perspectiva de inclusão, mas existem muitas barreiras. E uma das barreiras era o quê? Que os pais das crianças típicas não queriam que as crianças surdas estudassem na mesma sala. Nós rompemos em algum momento essa barreira, mas os próprios surdos eles não se sentiam confortáveis porque a linguagem de sinal utilizada não é comum para a maioria, para eles mesmo, para os próprios surdos, porque no Senegal não existe uma linguagem de sinal ainda. Não existe Não linguagem de sinal. existe. O que acontece? É a linguagem norte-americana que se utiliza. Ok. Olha, imagina a loucura. Que para a gente ensinar o francês, claro, com a contextualização, com a adaptação existente ali. A gente precisou adaptar, por exemplo, o horário deles, porque eles sofrem muito bullying na rua. Eles são insultados.
por exemplo, eles têm uma maneira de insultar bem particular lá no Senegal, um surdo, é quando ele passa, você pega o carvão e mostra para ele. Isso irrita ele, menospreza ele de uma maneira muito grande. Mas quando, como eu falei do testemunho, essa mulher, essa mãe, ela falou agradecendo em uma reunião de pais, porque ela tinha um peso muito grande, porque a família cobrava ela, porque o filho era surdo, ela pecou dentro da cultura, que o filho dela não podia aprender, mas como a escola abriu a oportunidade para ele, ele sabia ler, ele sabia escrever, e ela não tinha como agradecer. Aquilo me emocionou muito. Ela testemunha aquilo diante de todos os pais, e eu tive a oportunidade de dizer assim, é isso que Deus quer. Deus quer transformar a vida de Omar, o nome dele é Omar, um aluno querido. E assim Deus tem feito com que crianças surdas ou atípicas com deficiência, com transtorno, venham a ser atendidas na unidade, tanto lá em Angola, quanto no Senegal. Ainda é um trabalho muito lento de inclusão, até mesmo pelos desafios de contexto, de formação, de quebrar barreiras culturais. Isso é muito difícil, porque alguns pais, eles não acreditam que os filhos eles possam aprender tendo tal transtorno ou comorbidade. Esse é um desafio muito grande. Perfeito. E assim, a educação deles vai começar da língua de sinais, né? Antes de ensinar português e qualquer outra coisa, eles precisam aprender a se comunicar. Então, é um trabalho que você pega, assim, muito, muito, muito do começo. Uma coisa que é impressionante, isso aconteceu no Senegal, e você fica assim, chocado. Uma menina, ela tinha, na época, uns 8 anos. Ela entrou no projeto da nossa escola, na classe de surdos, e ela não sabia o nome dela. Foi a primeira vez que ela descobriu o nome dela, foi na escola. Porque não existe uma linguagem de sinal aonde os pais utilizam, eles vão fazer gestos para tentar conviver ali com eles. Mas quando ela entrou na escola, que ela começou a aprender a linguagem de sinal, foi algo assim para ela, para aquela criança, imagina, maravilhoso. Eu tenho um nome e eu me chamo Hadi. Você imagina você passar 8 anos da sua vida sem identidade? E descobre em um determinado momento que eu me chamo... É o básico, né? O básico de Sim, você saber quem você é, você saber o seu a sua nome. identidade. Você imagina? Eu disse assim, Deus, quando a gente parte ao trabalho missionário e a trabalhar com a comunidade, a gente não tem noção do impacto que isso vai ser na vida das pessoas e da comunidade. E o trabalho de inclusão, ela faz parte disso, né? Cristo, o amor de Deus foi para todos, Cristo veio para todos. E a gente dar essa oportunidade é maravilhoso quando você vê as pessoas conhecendo a sua identidade e sendo restaurada essa identidade em Cristo, né? Eu lembro que uma dessas crianças surdas lá do Senegal, ela entrou no projeto, avançou, ela conseguiu, porque no Senegal tem uma forma também bem particular, que quando terminam os ciclos, por exemplo, quando termina o 5º ano para passar para o colegial, precisa fazer um exame nacional. Gente, foi muito complicado. A Denise precisou, assim, advogar a causa dela, porque a inspeção de educação, a Secretaria de Educação, não está preparada para fazer o exame, a avaliação de crianças surdas. Então, foi a primeira vez. Então, a gente conseguiu fazer com que os nossos alunos passassem, e todas as 4 conseguiram, ficamos super felizes. E uma delas aceitou a Jesus, se batizou e hoje é missionária educadora do PEP lá atendendo as crianças. É muito emocionante. Glória a Deus. Quando eu a vi cuidando dos outros pequenininhos, ensinando, eu disse assim,
esse é o fruto do trabalho, né? Você vai, compartilha, Deus salva, e essa pessoa hoje ela se torna serva de Deus e vai abençoar agora as outras crianças surdas como educadora, missionária educadora lá. O protagonismo nacional, né? Nacional, O isso aí. protagonismo nacional que eu tenho aprendido aqui com vocês. Isso. De você ter um local. É muito melhor, né? Sim. E alguém que viveu as mesmas experiências, Sim. sofreu as mesmas dores e hoje pode compartilhar não só da possibilidade na Terra de mudança, mas uma possibilidade de mudança eterna, Sim. né? E me diz uma coisa, me tirou uma dúvida. Você falou, a Denise até pontuou também sobre isso, sobre como que algumas deficiências, né? Por conta delas, as crianças elas são escondidas. Como vocês conseguem chegar a essas famílias, né? Como vocês conseguem chegar até essas crianças? As visitas. Todo o trabalho do PEP, antes, a gente tem o princípio de dialogar com a comunidade. Nós não vamos chegar e impor, aqui tem um projeto a abrir, não. A primeira coisa é identificar as autoridades locais, a nível de África, sempre vai existir o chefe do bairro ou do vilarejo. E ali a gente compartilha com eles o que a gente quer, movimenta toda a comunidade, faz reuniões aí. Normalmente essas reuniões não vão ser na igreja, porque dependendo do contexto religioso, os pais não viriam em primeiro momento. A gente faz numa praça, debaixo de uma árvore, e ali a gente começa a expor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai passar a visitar mesmo casa a casa. Eu lembro que eu batia na porta falando. Tem pais que vai dizer assim, não, nós não queremos, porque vocês vão converter os nossos filhos. Outros são mais abertos, diria que aceitaria. E nesse contato com a família, de casa em casa, de porta em porta, que a gente vai descobrindo as crianças que têm algum tipo de deficiência ou que têm algum transtorno. E depois, o que aconteceu no Senegal? Ficou muito fácil para a gente, por quê? Nas reuniões de direção, de diretores de escola, de instituições da nossa região, nós fomos referenciados como uma escola inclusiva. Então, isso fazia com que todas as outras escolas, quando tivesse algum aluno com deficiência, com algum tipo de dificuldade, eles mandavam para a nossa escola. Isso nos ajudou muito na acolhida e nos desafiou, porque a gente precisava acolher. Agora precisava acolher, como nós deveríamos acolher essas crianças, mas assim o resultado tem sido positivo mesmo nessa relação. Mas o ponto é a visita. Não tem projeto, seja educativo, como o PEP, se não houver essa conexão com os familiares. Perfeito. É saber o que o povo precisa, né? O que o povo quer, na verdade, Sim. né? Qual a necessidade daquela comunidade, daquele local. Mas é muito, 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 muito bom, Ricardo, ouvir que nós, como povo de Deus, temos sido referência na educação inclusiva. Sim. Sido referência não só na educação inclusiva, a Denise também passou por aqui e também contou algumas coisas sobre educação, os desafios. E eu acho que eu me sinto muito privilegiada de saber que faço parte de uma família tão grande e que parte dela está fazendo o que Deus nos chamou para fazer e sendo referência. Sim. No local. Acho que pioneiros, talvez pioneiros nesse trabalho de inclusão lá. Em alguns contextos, até mesmo a educação pré-escolar é o nosso protagonismo. Existem países que a Secretaria de Educação ou o Ministério da Educação ele não está estruturado para oferecer educação para toda a população. Então, o nosso material é muito requisitado pela Secretaria de Educação onde nós estamos atuando. Seja de treinamento, seja o currículo que nós estabelecemos. A gente faz um currículo contextualizado, né?
E quando eles vêm, eles vão falar assim para nós, como várias vezes, em vários contextos eles falaram, os inspetores de educação. Ah, mas o currículo de vocês é muito rico, é muito, vamos dizer assim, pesado, porque eles acham que nós não teríamos condição de trabalhar toda aquela parte de conteúdo, todo aquele programa com as crianças. Mas a gente fala que a gente consegue, pela organização que a gente estabelece, de ter menos criança. É diferente, né? Você ter 20 crianças em sala de aula e você ter 40, 100 crianças em sala de aula. Isso tem sido uma referência em todos os lugares. Então, você imagina o trabalho enorme que a gente tem de fazer a contextualização do currículo do PEP. A gente tem lá o referencial curricular do PEP Internacional. A gente estuda cada currículo que o governo estabelece no país e a gente faz uma junção aí para que o currículo do PEP responda às necessidades locais, mas que não fique raso, fique algo que venha exprimir a qualidade do serviço, esse teor cristão que a gente precisa colocar e dizer assim, nós somos diferentes e isso tem sido uma realidade. Então, desde do currículo, o material, os manuais que são utilizados, tudo isso tem sido um testemunho de qualidade no serviço do PEP, no trabalho missionário, e isso abre portas. E eu fico muito feliz quando nós somos convocados ou mencionados, sejam por governos locais ou por outras organizações para que a gente represente a pré-escola diante disso. Eu lembro da Associação Internacional de Escolas Cristãs, né, que eles falam, não, mas vocês são a voz da pré-escola, então vocês têm que estar alinhado, vamos dizer assim, junto conosco para que a gente possa avançar com esse público que muitas vezes são negligenciados, porque muitos trabalhos educacionais, eles estão focados mais no ciclo fundamental 1, excluindo a pré-escola, e nós somos focados na pré-escola. E depois surge, dependendo do contexto, a escola privada ou do outro ciclo. Mas tem sido maravilhoso essa troca, essas experiências que a gente tem vivido no campo. Que legal. E vocês... gente, esqueci a pergunta. Eu tô com isso. Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. É porque eu tô falando muito. Mas eu falo sempre que, assim, eu tô aqui pra falar nada. Eu tô aqui para falar quase nada. A gente tá aqui para ouvir. Eu quero muito ouvir. E é muito bom poder ouvir. Hoje você trabalha também com liderança, muito mais com formação de liderança, né? Trabalhando como coordenação. Talvez não tanto mais lá na linha de frente, na escola, mas também com formação de liderança. Tem muita gente? Muita. Assim, acho que todos nós que já trabalhamos na linha de frente sentem muita saudade, muita falta, tá ali com a criança. Eu amo treinamento. Se fosse para escolher, eu só trabalhava com treinamento. Mas Deus, Ele tem me dado o privilégio de ser o gestor internacional do PEP, e isso amplia o desafio, porque hoje a equipe direta de coordenação, a gente tem 140 pessoas em coordenação. Agora, você imagina 140 pessoas de coordenação de 43 países diferentes. Você imagina a loucura que é. Então, a gente, para você ter uma ideia, as reuniões, elas sempre precisam ser interpretadas em 4 idiomas. Não tem opção. Imagine. Nossa, um dia me convida. Eu quero participar de uma reunião dessa. Sim, seja convidada. Então, isso é um desafio porque a gente precisa guardar a filosofia, a visão do trabalho, perfeito. as orientações, para que haja um alinhamento em todos os países e que para ver a aplicabilidade do programa. Então, treinar liderança é um dos pilares que a gente tem. A liderança do PEP, que trabalha diretamente conosco, mas a liderança local a nível de pastores e líderes, porque
eles são os protagonistas, principalmente nesse processo de evangelização e plantação de igreja. Porque quando o pai, a mãe, a família se converte, a gente vai precisar que o pastor local possa dar continuidade a esse trabalho de discipulado, de batismo com esses convertidos. Por exemplo, das 20 igrejas iniciadas no semestre passado, a gente precisa que tenha pastores ali na visão, entendendo como fazer. Nas Filipinas, por exemplo, 40 pessoas, através desse trabalho, se converteram, estão congregando. 12 delas já se batizaram. Então, é um processo contínuo que a gente precisa fazer. Moçambique, da mesma maneira. Então, em cada contexto acontece isso. Então, a formação de liderança não é somente com a equipe do PEP, mas com os pastores e os líderes locais que estão aderindo a essa visão de trabalhar com criança. E isso é rico porque os desafios linguísticos, porque quando a gente trabalha com português, inglês, francês e espanhol, mas a gente já está em países agora que esses idiomas não são os idiomas dominados pelo povo, então a gente tem que arrumar agora uma outra maneira de fazer esses treinamentos, mas tem dado certo, Deus é criativo, assim, está dando Glória certo. a Deus, que alegria. E lembrei o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se vocês enfrentam muitas dificuldades em relação a educação confessional, ser uma educação confessional, né? Se isso, eu imagino que seja um desafio em alguns lugares e como que vocês fazem para contornar, né? Ou continuar o trabalho vocês são sempre em todos os lugares declaradamente uma educação confessional? Sim. O PEP como eu falei, é um projeto, é uma extensão da igreja. Perfeito. Os valores, os princípios da fé bíblica está no nosso DNA, vamos dizer assim. O que vai mudar na forma da gente atuar? É a estratégia da evangelização, a abordagem. Mas em todos os locais, a comunidade entende e sabe que nós somos cristãos, né? E o que isso acontece? Tem muitos que não vão aderir, outros vão aderir pelo resultado do trabalho, e existe uma fase de negociação dos pais. Eu já negociei com os pais várias vezes em relação a isso. Por quê? O que eles querem? Eles querem, em contextos muçulmanos, por exemplo, que os filhos tenham uma educação de qualidade, mas eles não querem que os filhos aprendam sobre a fé bíblica. Aí eles querem que as crianças fiquem à parte no momento da história bíblica. Mas eu digo assim, não tem um curso sobre Bíblia, sobre religião. Tudo que fazemos aqui está baseado na fé bíblica. Então, é a nossa maneira de viver. E uma palavra que eu utilizo muito no Senegal é eu sou um homem piedoso, porque para eles entendem essa definição, esse conceito piedoso. Então, eu não tenho como separar a minha vida do cotidiano da minha fé. Aí eu negociava com muitos pais. Você vai inscrever o seu filho aqui pela manhã e na parte da tarde você pode levar o seu filho para a educação religiosa que você acredita. E isso acontecia. Mas por que você negociava isso, Ricardo? Porque eu creio no poder da palavra, nessa semente que cai no coração da criança, lá na unidade do PEP, e que o Espírito Santo vai agir. E que aquela mentira que ele vai ser educado em outra religiosidade não vai sobressair. E isso a gente tem feito e acontecido em vários contextos, porque uma das dificuldades é justamente essa parte da religiosidade, que a gente trabalha em países com maioria muçulmana, hinduísta, budista, então todas essas religiosidades, a expressão traz alguns bloqueios, mas a gente sempre discute com eles, falam, nós não vamos fazer escondido.
por exemplo, no Senegal, os pais sabem que as crianças elas vão ouvir as histórias bíblicas nas reuniões de pais. Eles vão sempre reclamar comigo, dizendo: você sabe, mas o meu filho, ele tá orando. Porque na unidade do PEP, na hora do lanche, as crianças elas oram em nome de Jesus. Quando eles voltam para casa, eles comem tipo na bacia todo mundo junto, é cultural, é muito legal. Mas as crianças, eles querem orar, e eles querem orar em nome de Jesus. Aí os pais ficam assim, bravos, dizem assim: gente, eu não posso deixar de fazer aquilo que é a minha identidade. Eu não proíbo, aí eu falo para eles assim: eu nunca proibi vocês exprimirem a fé de vocês. Vocês podem chegar aqui de véu, com o chapelê, né, que é que eles utilizam para fazer as orações. Então isso a gente entra em um entendimento. Já existem outros locais que é mais difícil essa negociação. Por exemplo, na Nigéria, em janeiro, houve o ataque a uma unidade do PEP, mas isso daí é devido ao extremismo religioso naquele contexto, onde as crianças, 8 crianças do PEP foram assassinadas, mas também outras pessoas ali da comunidade. Então, não é algo que acontece regularmente, é um ataque terrorista de fundamentalismo religioso. Mas, no geral, o que a gente faz? Dependendo do local, é como a gente vai abordar, apresentar as histórias bíblicas para essas crianças. Em um primeiro momento, a gente utiliza as histórias cronologicamente, para que eles aprendam, tenham um conceito de Deus, aprendam sobre o caráter de Deus. E, em seguida, a gente apresenta Jesus. Isso tem sido maravilhoso. Que legal. E tá aí a importância também da contextualização, né? De você entender a localidade para que aquilo seja feito da melhor forma. E que bom, que alegria saber que Jesus tem sido compartilhado com muita ousadia, né? Com muita ousadia. Sim. E que coisa boa, que alegria. Que bom. A gente está caminhando para o final do nosso podcast. Dava para ficar falando muito tempo ainda. Eu nem fiz todas as perguntas. Mas muito obrigada por compartilhar, por contar, por informar. Se você... Eu saio daqui muito mais informada e muito mais encorajada. Que bom. Né? Com suas palavras. E aí, eu acho que a gente pode encerrar desafia esse povo. O que a gente precisa fazer mais? Dá para ser voluntário? Dá para ser voluntário. É muito bom. Gente, a gente tem muitas necessidades e os voluntários, a gente receber o voluntário no campo é espetacular. Ah, mas o que eu posso fazer lá? O que você gosta de fazer. A gente vai encontrar uma maneira de você estar servindo. Isso mostra para a comunidade, de uma maneira prática, o amor. A gente precisa romper esse conceito: eu amo missões. Quem ama missões, ele precisa ser prático na sua fala, ele tem que partir para a ação. E quando o voluntário ele vai, ele mostra para a comunidade de uma maneira prática esse amor de Deus, porque você saiu do seu país, tá lá, eu estou abraçando uma criança, eu estou ajudando a escovar o dente de uma criança. Isso é o amor em prática. Mas tem também aqueles que podem dizer assim: eu não tenho possibilidade de ir, mas eu tenho conhecimento técnico, eu tenho formação, eu quero disponibilizar o meu conhecimento, o meu serviço para o reino. Você pode ser um voluntário aí no PEP, psicólogos, todo tipo de profissão, pedagogos, especialistas, porque a gente tem essa necessidade. Oração, a gente nem precisa pedir oração, tá, gente? Oração é fundamental para a continuidade desse trabalho. E porque a gente não trabalha, não é contra a carne e o sangue que a gente está lutando. A gente está lutando realmente em uma batalha espiritual para trazer o reino de Deus para esse mundo de trevas, em contexto de vulnerabilidade
social, econômica, golpe de Estado, guerra. Gente, é desafiador o trabalho missionário. Então, a oração ela é fundamental. Mas nós precisamos também que as igrejas, os batistas brasileiros em especial, se comprometam em sustentar a obra missionária. E aí eu lanço o desafio. Por exemplo, hoje a gente tem em média 14 mil igrejas batistas. Se 14 mil igrejas batistas adotassem o PEP, que maravilha seria, por exemplo, o aumento do número de crianças. Hoje a gente está, em média, aí 24 mil crianças sendo atendidas diariamente. Aumentaria o potencial para isso. Se cada batista adotasse o PEP com R$ 40, com R$ 100, isso aumentaria muito a nossa capacidade de atendimento e de avanço para esses países fechados. Porque hoje a gente tem uma média do custo de uma criança R$ 100. Então, isso é que eu queria desafiar, de adoção. Ah, mas eu não tenho R$ 100. Adota com o que tu tem, apresenta a Deus o que você tem e mobiliza outras pessoas. Fala do PEP para outras pessoas. Seja esse adotante de uma criança. Eu tenho falado assim, olha, quando eu vejo uma adoção de uma pessoa para a unidade do PEP, eu estou vendo ali uma nova criança tendo a oportunidade de ser atendida. Então, esse é o desafio que eu deixo aí de partir para a prática. Vamos colocar a mão na massa mesmo, porque o público maior a ser alcançado no mundo hoje são as crianças. Amém, amém. Muito obrigada. Olha, se sinta desafiado mesmo. Veja o que Deus tem feito aí em 43 países, Sim. né, por meio do trabalho do PEP, e deseje fazer parte. Desejo fazer parte, porque Deus vai continuar fazendo, meu irmão. E se você entra nisso, a gente vai poder fazer ainda mais e vai ser muito melhor. Então, muito obrigada por estar até aqui. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Precioso demais poder ouvir tanta experiência de uma caminhada longa, né? Mas muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, a generosidade. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe. Amém. E aí, agora, muito obrigado você que está aqui acompanhando a gente regularmente, semanalmente, junto, ouvindo, batendo papo, comentando. Quero te lembrar que a campanha de missões mundiais está aí, tem material disponível, muita coisa legal acontecendo. É um período que a gente escolhe para enfatizar o trabalho de missões mundiais nas igrejas. Então, aproveite. Se as igrejas estão participando, que bênção. Nós estamos animados com tudo que Deus tem feito ali por meio de missões mundiais. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, certo? Então, próxima quarta, no mesmo horário, a gente está por aqui contando e compartilhando o que Deus tem feito no Brasil e no mundo, e acompanhe missões nacionais e missões mundiais nos canais espalhados aí pela internet, Facebook, Instagram, TikTok, X, canal do WhatsApp, tudo isso, para que você possa ficar informado e fazer parte do que Deus tem feito no Brasil e no mundo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.